Alfa Jovem, um olhar sob outras lentes. Autores: Maritânia Bagnara, Genuir Parisotto, Vilmar José Dal Bosco e Eduardo Tecchio. Ao analisar o histórico das evoluções do agronegócio brasileiro nos últimos 40 anos, o Brasil passou de importador para exportador de alimentos. No contexto mundial, desponta como um dos principais responsáveis pela produção de alimentos, com o objetivo de atender à forte demanda mundial. Para tal feito, foram muitas as mudanças nos contextos tecnológico e produtivo. O sistema cooperativo tem forte influência no avanço produtivo brasileiro, uma vez que atua como disseminador de novas tecnologias junto aos associados, principalmente em regiões de agricultura familiar. Diante do cenário de constantes mudanças, a era da globalização das informações, da expansão da internet e equipamentos que interligam as pessoas em diversas partes do mundo, vale destacar que a região de atuação da Cooperalfa, na maioria, foi colonizada há menos de 100 anos. Este artigo propõe-se a analisar através de pesquisa qual a contribuição efetiva do programa Alfa Jovem na vida dos alunos já formados pelo programa, bem como o novo olhar desses jovens acerca do relacionamento familiar, do cooperativismo, do agronegócio e das perspectivas de projeto de vida no campo. Nesse contexto, procuraremos entender a efetividade metodológica e de conteúdos aplicados pelo programa. O programa Alfa Jovem, desenvolvido pela Cooperalfa em parceria com o Sescop Santa Catarina, tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal de jovens associados e filhos de sócios com enfoque para o relacionamento familiar, cooperativismo e agronegócios e suas possibilidades. Possui 230 horas de formação e conta com aulas presenciais, teóricas e práticas. Contextualização geral da região, público e cultura. Na região do oeste catarinense, os fluxos migratórios chegaram a partir da década de 1920, prolongando-se até a década de 1970, com pico máximo atingido durante as décadas de 1950 e 1960. Foi na década de 1950 que se constituiu o maior complexo industrial do Brasil e da América Latina no abate e transformação de suínos e aves, que compreendia as empresas agroalimentares Sadia, Perdigão, Seara e Chapecó. Mais tarde, na década de 1960, surgiu a Aurora, Mior 2005. Em meados da década de 1960, a agricultura brasileira passou pelo processo de tecnificação e inovação que modificou sua forma de cultivo e relação social de produção. Com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola, o processo de modernização da agricultura brasileira conta com políticas de crédito rural, de acesso e posse das terras, fatores que se tornaram os grandes responsáveis pela modernização da agricultura. Espírito Santo, 1999. O processo de modernização da agricultura brasileira contribuiu para o aumento da desigualdade socioeconômica e o êxodo rural. No período de 1970 a 1980, Espírito Santo, 1999, relata que, sob os aspectos de mecanização, uso da terra e força de trabalho, o estado de Santa Catarina encontrava-se em relativo atraso no aspecto da modernização agrícola. Para a autora, a modernização da agricultura catarinense não ocorreu de forma homogênea. Tais reflexos são aparentes se observadas as regiões que apresentavam aspectos modernizantes avançados, como foi no litoral de Itajaí, Vale do Rio do Peixe, Vale do Itajaí, Planalto Catarinense, Oeste e Sul Catarinense, contrastando com regiões extremamente atrasadas. Um dos principais subsídios para a agricultura catarinense desde o golpe militar de 1964 até a década de 1980 foi o crédito rural subsidiado, que na região oeste esteve voltado para o desenvolvimento das agroindústrias. Nesse sentido, o Espírito Santo, 1999, ressalta que outras regiões do estado foram menos favorecidas com o apoio do governo, apresentando um desenvolvimento mais lento. Essa diferença na modernização ocorreu devido ao desenvolvimento de atividades como o cultivo de fumo, cana-de-açúcar, produção de suínos e aves e a existência de agroindústrias. Contou ainda com a atuação da Caresc, existente desde a década de 1950, envolvendo os jovens, filhos de agricultores, nos chamados Clubes 4S, e proporcionando o que se chamava de educação modernizante, oferecendo crédito para que os jovens desenvolvessem pequenas lavouras demonstrativas nas propriedades paternas.
A compreensão da agricultura ancorada nos moldes tecnológicos da Revolução Verde ganhou o mundo e rompeu com o sistema de produção e comercialização, alterando a vida social das famílias rurais. Com a adoção de novos padrões, a agricultura rompeu laços com o passado, incorporou a modernização e adotou hábitos urbanos de vida e consumo. Toda essa transformação coincidiu com os anos dourados, 1950 a 1975. No caso brasileiro, o modelo foi adotado nas regiões mais empobrecidas do país, convictos de que a melhoria no processo tecnológico e produtivo produziria melhora na renda e bem-estar das famílias, sendo alternativa para o desenvolvimento rural. Navarro, 2001. Até os anos 1980, os agricultores possuíam certa autonomia na organização do sistema de trabalho e produção. O período culminou com o desencadeamento de uma forte crise no setor agropecuário, produzindo impactos em todo o sistema da região. Testa et al., 1996. Dos fatores estruturais, os autores destacam: a. Concentração da suinocultura, de 67 mil passa para 20 mil suinicultores, atividade consistente no que se refere à renda na propriedade rural. B. Significativa redução no volume de recursos e juros em alta. C. Recursos naturais em exaustão devido ao excessivo consumo. D. Menor cultivo de milho e soja. E. Redução na renda, principalmente do milho e suínos, de tradicional produção na região. Ainda segundo os autores, a região do oeste catarinense presenciou um esvaziamento rural, que chegou a 70 mil pessoas no período de 1980 a 1991. Testa et al., 1996. Como estratégia de adaptação e na tentativa de fortalecimento da agricultura familiar da região, na década de 1990, surgiram políticas de apoio à agricultura, a exemplo do PRONAF. Em paralelo, emergiu um novo viés produtivo. Mior, 2007, página 7, Dorigon, 2008, páginas 2 e 3. Os produtos coloniais ganharam forte apoio de ONGs, associações municipais, empresas de pesquisa, associação de pequenos agricultores, cooperativas de assentamentos e reforma agrária, constituindo-se como estratégia da agricultura familiar na agregação da renda. Para Mior, 2005, página 7, esse processo é percebido como construção de redes horizontais de desenvolvimento rural. Mesmo contando com apoio técnico aos agricultores, Dorigon, 2008, afirma existir uma parcela que mantém a comercialização dos produtos na informalidade, devido à estrutura física e financeira. Assistência técnica e rigorosidade da legislação no que tange à regulamentação da produção são fatores que contribuem para a manutenção da informalidade, embora o autor reconheça que a maioria das agroindústrias familiares teve início na informalidade e, de forma geral, surgiu devido à exclusão das famílias de outras atividades rentáveis, a exemplo da suinocultura. A agricultura familiar do oeste catarinense, que propiciou o desenvolvimento da agricultura, encontra-se diante de um dilema com a mão de obra familiar se reproduzindo com restrição, processo que propicia o agrupamento de propriedades, concentração. Fica o questionamento: que tipo de limitação esse modelo impõe para a agroindústria continuar com o processo de acumulação econômica? No fundo, a agricultura familiar, além de proporcionar acumulação de capital para a agroindústria, absorveu o custo da produção. Nessas condições, terá que transferir esse custo para a agroindústria e essa ao consumidor. Do contrário, toda a cadeia será inviabilizada. Essa situação já foi retratada em estudos, Henck, 2000, sendo que os filhos não se propõem a repetir os passos dos pais. O acesso a crédito rural dado a partir da década de 1990. Uma etapa imprescindível no desenvolvimento do agronegócio, principalmente para as pequenas propriedades, foi o acesso a crédito rural. O papel do crédito rural proporcionou acesso a políticas que estimularam investimentos e avanços tecnológicos, melhorando as estruturas das propriedades rurais da agricultura familiar. Além disso, esse crédito, que levou à modernização do campo, também ajudou e estimulou a renovação e a permanência de jovens no campo. O desenvolvimento dos jovens no cooperativismo. O Programa de Desenvolvimento Voltado para o Público Jovem surgiu em 2010, após o SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Santa Catarina, ofereceram uma metodologia chamada Fojolico, Formação de Jovens Lideranças Cooperativistas. Porém, 4 anos depois, tal metodologia foi extinta pelo próprio SESCOP e no mesmo ano, 2014, foi oferecida a metodologia Jovem Cop, na qual a Cooperalfa desenvolveu apenas 3 turmas, devido ao distanciamento de conteúdos com a realidade e o anseio dos jovens rurais.
Ainda em 2014, foi desenvolvida pelo setor de cooperativismo a metodologia própria denominada Alfa Jovem. Nessa metodologia, já estão formadas 19 turmas presenciais com cerca de 240 horas de curso por turma, com aulas quinzenais de 8 horas cada. A metodologia é dinâmica, com enfoque teórico e vivencial, focada especialmente em 3 eixos, que são cooperativismo, agronegócio e liderança. O objetivo ao capacitar jovens líderes cooperativistas visa atender às necessidades específicas a seguir: despertar o espírito cooperativista, cooperação e interesse pela liderança cooperativista junto aos jovens e na comunidade, desenvolver visão empreendedora e aprimorar habilidades pessoais frente à gestão e controle de seu negócio junto com a família, estimular a sucessão familiar junto ao agronegócio, aprimorar o relacionamento interpessoal e familiar, melhorando a convivência social e grupal, demonstrar métodos na gestão rural e financeira do negócio para melhorar sua eficiência econômica, difundir os valores e princípios do cooperativismo, desenvolver habilidades e competências para o exercício da liderança nos diversos espaços na cooperativa, difundir entre os jovens a importância do cooperativismo e da Cooperalfa, fomentar o desenvolvimento de liderança no futuro quadro de líderes, dar subsídios para que os jovens desenvolvam critérios para fazer suas escolhas, propiciar ferramentas de gestão e controle de seu negócio, entender os desafios futuros do agronegócio, desenvolver capacidades e habilidades administrativas para o negócio da família, dar subsídios para a gestão do tempo e gestão de pessoas, ampliando a tomada de decisão, contribuir para a formação de um jovem empreendedor e sucessor, tanto na propriedade rural como na cooperativa, melhorar o relacionamento familiar. Importante salientar que o convite, a sensibilização para o programa, é realizado pela gerência e equipe técnica das filiais. Após o grupo formado, é realizada a chamada aula magna, envolvendo os jovens e seus pais. Nessa ocasião, ocorre uma palestra onde são abordados os temas. Em 2020, a Cooperalfa completou 10 anos de trabalhos realizados com público jovem, filhos de associados ou associados. Para acompanhar os resultados dos programas, foi desenvolvida uma pesquisa com os jovens já formados nos programas, com o intuito de avaliar, melhorar e dar continuidade aos programas. A pesquisa foi desenvolvida via formulário do Google Forms e distribuída via WhatsApp, onde 305 jovens responderam. A tabela 1 descreve as turmas, o programa desenvolvido e o ano em que foi desenvolvida essa turma. É importante destacar que a pesquisa identificou que 70% dos jovens foram alunos do programa Alfa Jovem, metodologia da Cooperalfa. Outros 16% foram alunos do programa Fojolico, metodologia do Sescop Nacional. 13% foram alunos do Jovem Cop, metodologia do Sescop Santa Catarina. Perfil dos jovens pesquisados. A realização dos programas de formação de jovens ocorre de acordo com a solicitação da filial para a área de desenvolvimento do cooperativismo, que, por sua vez, mobiliza os jovens e prepara o ambiente para as aulas. Normalmente, um coordenador ligado à filial, que está sediando o programa, acompanha todas as aulas com o objetivo de auxiliar os jovens e também o professor, contratado. Vamos conhecer um pouco o perfil dos jovens que responderam à pesquisa em comemoração aos 10 anos de programa. A participação masculina ficou quase 2 vezes maior do que a participação feminina. Esse dado não surpreendeu, porque autores como Silvestro e estudiosos desse público já alertavam há décadas sobre a masculinização do público. Sem dúvida, esse é um dado significativo para as cooperativas atentarem para tais mudanças e, quiçá, promover maior inclusão das mulheres no contexto cooperativo. Em relação à idade dos jovens, 71% encontram-se com idade entre 21 e 30 anos. Nessa faixa etária, normalmente são tomadas decisões que impactam a longo prazo a vida de um jovem, como, por exemplo, casar-se, fazer faculdade, mudar do campo para a cidade, mudar de profissão ou continuar na mesma profissão. Considerando tais hipóteses, o programa de formação vem em hora oportuna, uma vez que oferece uma boa base humana e profissional, desenvolvendo a criticidade e oferecendo subsídios com critérios claros para tomadas de decisões nos campos pessoal e profissional. Uma das tendências mundiais que vinha sendo apontada por pesquisadores do agronegócio era que uma grande parcela de agricultores residia no meio urbano e trabalhava no espaço rural.
A partir dessa perspectiva, a pesquisa identificou o local de residência do universo de jovens pesquisados, e apenas 5% residiam na cidade e trabalhavam no campo. Já outros 9% residiam na cidade e trabalhavam na cidade. Outros 6% residiam no campo e trabalhavam na cidade, enquanto 80% dos jovens residiam no campo e trabalhavam no campo. Ao todo, 85% dos jovens que passaram pelo programa de formação de jovens permaneceram na profissão de agricultores, conforme o gráfico. Entre os 15% que residiam e trabalhavam no meio urbano, a pesquisa identificou que 6% deles trabalhavam em ocupações ligadas ao agronegócio. Para seguir essa análise de dados, o gráfico 4 mostra a formação acadêmica desses jovens. O índice de jovens que segue estudando em cursos ligados ao agronegócio é significativo, chegando a 50% dos pesquisados. Considerando que entre os 50% que não estavam estudando no momento da pesquisa, há uma porcentagem que já havia concluído graduação e até especialização quando iniciou o programa de formação de jovens. Dos 50% de jovens que continuam estudando, 50% estão cursando graduação, 16% estão em curso técnico, 16% estão cursando especialização e 7% estão no ensino básico ou ensino médio. O novo olhar dos jovens sobre o relacionamento familiar. Olhando para a metodologia do Programa de Formação de Jovens Lideranças da Cooperalpha, um dos diferenciais é a forte formação humana, uma vez que inúmeras pesquisas apontam que os motivos que levam os jovens a migrar do campo para a cidade são a busca por uma vida melhor, mas o principal motivo que leva os jovens a migrar são os conflitos geracionais existentes entre pais e filhos. Na pesquisa foi perguntado sobre o relacionamento familiar, com o objetivo de avaliar os avanços que o Programa de Formação de Jovens pode ter oferecido na melhoria do relacionamento com a família. A hipótese lançada aqui é de que, se houver um bom relacionamento familiar, não serão os conflitos que farão o jovem migrar, e, consequentemente, estabelecendo uma boa relação familiar, é possível que essa seja estendida para a liderança, o que é um dos eixos do programa. Os jovens poderiam escolher 3 dentre as alternativas apresentadas conforme o gráfico 6. Conseguir estabelecer diálogo com a família foi a opção escolhida por 28% dos jovens. Aprender a valorizar o esforço, empenho e dedicação dos pais foi a opção para 25% do público pesquisado. Já compreender melhor os pais e lidar melhor com as diferenças é para 20% deles. Outros 16% afirmam ter conquistado a confiança dos pais, inclusive para participar da gestão da empresa rural. Quando a melhoria no diálogo das famílias melhoram o relacionamento, o negócio, a gestão e, consequentemente, as decisões sobre o futuro dos jovens. Ou seja, provavelmente irão migrar para o meio urbano aqueles que não têm vocação para o trabalho e a vida no campo. Quando a decisão de permanecer ou migrar é tomada junto com a família e ancorada em vários critérios, as chances de preservar as relações familiares, bem como as chances de sucesso e satisfação, são significativamente ampliadas. Perspectivas e projetos de vida no campo. O anseio dos jovens em participar da gestão da empresa, aliado às características juvenis como agilidade, força, rapidez, inovação, disposição para correr maiores riscos, muitas vezes se chocam com os pais que apresentam experiências, têm maior capacidade de analisar, calcular e tomar decisões mais conservadoras na maioria das vezes. Conforme o gráfico 8, 15% dos jovens afirmam ser os gestores das empresas rurais. Outros 64% dizem que dividem a gestão com a família e 20% dizem que a gestão pertence apenas aos pais. Isso significa que o diálogo ajudou de alguma forma as famílias nas tomadas de decisões. Diante desses fatos, a pesquisa identificou como se encontram as empresas rurais e seus projetos após a formação de jovens, visto que outro eixo do programa é o agronegócio, e há um enfoque especial na gestão rural, que é um dos temas trabalhados durante o programa. Gráfico 9. Para empreender, é necessário um conjunto de habilidades, e quando analisados os dados do gráfico 9, é surpreendente perceber que 32% dos jovens investiram em novos projetos, e outros 51% melhoraram os projetos já existentes na empresa rural. Quando considerado que empreender não necessariamente é criar algo novo, e sim revitalizar aquilo que já existe, pode-se afirmar que 83% dos jovens tornaram-se empreendedores a partir da formação oferecida pela cooperativa.
Em relação ao futuro, foi perguntado sobre o planejamento para os próximos anos. 49% dos pesquisados pretendem ampliar e melhorar os negócios já existentes. 26% desejam adquirir novas áreas de terras e 13% pretendem incluir novas áreas de negócios. Gráfico 10. Com base nesses dados, pode-se afirmar que 85% dos jovens pesquisados pretendem inovar e/ou ampliar seus negócios, e que tal fator não necessariamente depende do fato de adquirir mais terras. O olhar juvenil sobre o sistema cooperativista. Na metodologia proposta aos jovens está o eixo cooperativismo. Nele são reforçados os valores da cultura da cooperação, bem como a filosofia e a doutrina cooperativistas. Perceber qual foi o entendimento do público pesquisado acerca desse tema foi um dos focos da pesquisa. Então, foi perguntado para que se desse uma nota para o conhecimento que tinha antes do programa de formação e outra nota para após o programa de formação, conforme a tabela 2. Tabela 2. Foi feita uma média somando a nota de cada pesquisado e dividindo pelo total de pesquisados, em que se identificou que o conhecimento antes da formação era em média 6,12. Assim eles consideraram, e ao concluir a formação, a média ficou em 8,49. Diante desse fato, foi perguntado se, além de participar da Cooperalfa, que é uma cooperativa do ramo agropecuário, se eles são sócios de outras cooperativas, até para perceber como o jovem tem se relacionado com o sistema cooperativo. Gráfico 11. A parcela de sócios é de 62% dos jovens pesquisados. 11% revelam o desejo de se associar, enquanto 26% dizem que não são sócios. Gráfico 12. Nessa pergunta que gerou o gráfico 11, os jovens poderiam escolher 3 opções como resposta. A resposta com maior concordância foi afirmar que perceberam a cooperativa como uma organização diferenciada no mercado para 31% dos pesquisados. Para 30% dos jovens, o sistema cooperativo contribui para o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, eles possuem essa visão coletiva e ampliada do sistema cooperativo, que não se reduz unicamente à fonte de compra e venda. A terceira maior opção dos jovens, com 18%, foi reconhecer a cooperativa como fonte confiável de informação. Interessante perceber que apenas 4% dos jovens não reconhecem as vantagens do sistema cooperativo, não percebe o fator segurança e vê a cooperativa apenas como opção de compra e venda. Depoimentos dos jovens. A última pergunta feita na pesquisa foi para que o pesquisado utilizasse o espaço abaixo e deixasse sua mensagem ou sugestão. Sua participação foi muito importante para que possamos sempre estar aperfeiçoando os nossos trabalhos e levar cursos que atendam às necessidades. Foi desenvolvida uma pergunta aberta para que os jovens pesquisados pudessem escrever o que sentiam. Ao todo, foram 178 comentários. Seguem alguns comentários descritos abaixo. Foi um curso maravilhoso, faria novamente. Me ajudou muito. Eu não tinha muito interesse em ficar na propriedade, mas hoje não tenho interesse em sair dela. É aqui que eu quero ficar. O curso é muito incentivador, faz ver muita coisa que antes não víamos. Obrigado à Cooperalfa pela oportunidade e que continuem com esse trabalho. O Alfa Jovem me ajudou muito, principalmente para me tornar sucessora da propriedade de meus pais, e melhorou muito o relacionamento com os meus familiares. Então, é um curso que só vem para enriquecer a vida de quem participou e proporciona um conhecimento único que nenhum outro curso proporciona. O curso é muito bom e recomendo para todos os jovens que estão nas propriedades rurais ou que têm vínculo com a propriedade dos pais. Aprendi muito com o curso, mudei minha forma de pensar e atuar na propriedade. Muito obrigado pela oportunidade. O curso não só mudou minhas ideias na área do trabalho, mas também no meu modo de viver, de pensar e agir, principalmente agir, coisa que eu não fazia. As ideias passavam e agora elas não passam, se concretizam. O curso me mudou, e mudou para melhor. Recomendo a todos os que tiverem a oportunidade que aproveitem e o façam. Não vão se arrepender. Jovem Alfa é um curso em que possibilita jovens saírem fora da zona de conforto e abre a mente para várias estratégias de empreendedorismo, sem falar que para o desenvolvimento autopessoal tem grande importância. São oportunidades que todos deveriam ter para fazer. O curso Alfa Jovem proporcionou uma ampla visão do que o campo nos pode oferecer, deixando-nos o gostinho de querer sempre buscar novos saberes para aplicar na nossa propriedade, sempre respeitando e honrando os saberes existentes de nossos pais e avós, que já trabalharam e trabalham na propriedade.
como jovem, gostaria que a cooperativa continuasse investindo em cursos voltados à sucessão familiar, pois é um assunto muito delicado que deve sempre ser visto com muito carinho. O curso Alfa Jovem deixou muita saudade mesmo. O curso foi simplesmente maravilhoso. Gostaria que tivesse como se fosse uma parte 2 do curso. Além de ter ampliado meus conhecimentos e fazer pensar um pouco fora do quadrado, como sempre estamos habituados. O curso me deu novos amigos, que até hoje mantemos contato. Foi muito magnífico ter feito parte desse projeto. Professores e todos os envolvidos estão de parabéns. Meu muito obrigado de coração mesmo. O curso Alfa Jovem mudou minha vida, não é exagero. Eu não tinha um relacionamento muito bom com meus pais, e depois que eles foram em 2 cursos comigo de relacionamento familiar, nossa convivência melhorou muito. E hoje os ajudo na gestão da propriedade, coisa que antes do curso não era nem citada a opção de uma mulher jovem gerenciar a propriedade. Sugiro que todos os jovens que pretendem continuar na sucessão da propriedade devem participar desses programas desenvolvidos pela cooperativa, mas não participar de qualquer forma, mas efetivamente dedicando-se ao máximo nos conteúdos e matérias apresentadas. É muito importante para o desenvolvimento pessoal e familiar de cada um. Grande abraço e muito obrigado. Tenho muito a agradecer pela oportunidade de ter participado do Alfa Jovem. Despertou em mim uma nova maneira de ver o mundo e um interesse muito grande em defender o cooperativismo. Melhor curso de que já participei na minha vida, nem em faculdade passam tanta informação. Lógico que eu já era formado em administração, então o curso Alfa Jovem agregou muito em mim, na minha família e em nossa propriedade. Ampliamos muito em desenvolvimento na nossa empresa rural, evoluímos muito. Continuem a ajudar outros jovens com esse curso. O curso possibilitou conhecer-me melhor, conhecer minhas dificuldades e lidar melhor com elas. Acredito que foi o ponto certo para admirar cada vez mais o campo e ver que o agricultor é o diferencial da sociedade, e não como ainda muitos veem como um simples colono. Somos empresários rurais. Agradeço pela oportunidade de ter participado. Agradeço muito por ter tido a oportunidade de participar nesse curso, onde conheci pessoas novas, professores ótimos e fiz novas amizades que duram até os dias atuais. Saber mais sobre a cooperativa onde sou associado, vendo que podemos confiar nas suas ideias e dando oportunidade para crescer nas atividades com segurança. Indico muito. Esses cursos disponibilizados são muito bons. A realização do curso possibilitou crescimento profissional e pessoal. Nos fez olhar com outros olhos para o campo e para quem trabalha nele. Mas o maior ganho foi o fato de ampliar muito nossa rede de contatos. Agradecer ao Alfa pela oportunidade de fazer parte dessa linda história e formação, e que continue desenvolvendo esse programa, que é de grande valia para os jovens se interessarem em permanecer em suas propriedades e fazer acontecer para uma sociedade renovada. Parabéns pelo curso. Além de ser algo muito proveitoso em questão de conhecimento e prática para os jovens do campo, incentiva a socialização e troca de experiências. Após realizar o curso, acabei saindo da propriedade dos meus pais para poder estudar e trabalhar, buscar minha independência. Depois de 5 anos fora, acabei voltando para a propriedade dos meus pais, para que juntos possamos realizar novos projetos. Na época do Fojolico, aprendi a valorizar a profissão de agricultor e sentir orgulho desse trabalho maravilhoso e pelo qual tenho tanto amor. Gratidão por essa oportunidade. Quero parabenizar o programa, pois a forma como aborda todos os assuntos tem um impacto muito positivo na vida e na família de quem participa. Principalmente os relacionamentos familiares e as questões pessoais foram as que tiveram o maior impacto na minha vida. Obrigada pela oportunidade. Muito orgulho por ter participado desse curso. Com o curso, percebi que o melhor lugar para construir uma carreira de sucesso pessoal e financeiro é a empresa rural de minha família. O Alfa Jovem foi um dos melhores cursos que já fiz, melhorou muito o meu convívio com a minha família, na administração da propriedade, tomada de decisões, comunicação, passei a dar mais valor à cooperativa e membros dela. Tenho muito a agradecer a toda a equipe de professores e organizadores e a cooperativa Alfa em si. Espero que tenhamos novas experiências como essa que tivemos. Grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade, Cooper Alfa. Espero que muitos jovens tenham a oportunidade que eu e meu noivo tivemos. Os jovens têm pouco incentivo para permanecer no campo e vocês proporcionam essa oportunidade de aprender um pouco mais, como superar os desafios e principalmente como fazer de forma gradativa a sucessão familiar.
O curso de formação de jovens cooperativistas Alfa Jovem me proporcionou novos conhecimentos, me ajudou a melhor entender minha família, com maior participação nas atividades de nossa propriedade. Assim, com as aulas oferecidas pelo curso, foi mais fácil e rentável investir e obter resultados em todas as atividades. O curso é uma ótima opção para jovens melhorarem a vida rural e o convívio familiar. Agradeço muito pela oportunidade que a cooperativa proporcionou a muitos jovens de minha cidade. Todos vemos as evoluções que tivemos durante e depois do curso. Muito obrigada, Cooperalfa. Gostei muito do curso, adquiri um grande aprendizado que levei para a minha propriedade, desenvolvendo algumas mudanças, com professores ótimos, aulas bem aproveitadas e experiências únicas, e com certeza recomendaria a outros colegas. Obrigada. Gostaria de parabenizar e agradecer mais uma vez à cooperativa pelo excelente curso que nos foi proporcionado. Sempre que tenho oportunidade, incentivo novos jovens a participar, porque cursos como esse fazem toda a diferença na vida de alguns que muitas vezes estão com dificuldades e dúvidas sobre a permanência ou não no campo, e mostrar a importância da cooperativa no agro. Os jovens do meio rural muitas vezes não têm oportunidade de se especializar ou de fazer uma faculdade. Então penso que esses cursos fazem muita diferença em sua formação, tanto profissional como pessoal. O jovem deve sempre aproveitar ao máximo essas oportunidades de formação. Considerações finais. Concluímos que o Programa de Formação de Jovens, antigo Fojolico, Jovem Cop, e o programa com maior participação dos jovens, o Alfa Jovem, contribuíram significativamente de acordo com o objetivo proposto. São 3 pontos principais: agronegócio, cooperativismo e liderança. No que se refere ao cooperativismo, vale destacar que 96% acreditam no sistema e percebem as vantagens de estar inserido nesse contexto cooperativista. No que se refere à liderança e ao relacionamento familiar, a pesquisa aponta maior envolvimento, diálogo e estreitamento dos laços entre familiares. Isso se comprova quando observados os dados de participação na gestão das empresas rurais e no índice de permanência no campo, que ultrapassa os 85%. Pode-se afirmar que os jovens desenvolvem uma nova percepção sobre a empresa rural, a família e passam a exercer a liderança na sociedade. Em relação ao projeto de vida dos pesquisados, comprova-se com a presente pesquisa que a grande maioria planeja melhorar os projetos já existentes ou implantar novos projetos. Dessa forma, a metodologia mostrou-se eficaz, tanto nos conteúdos aplicados, nos marcos teóricos, no engajamento e na estrutura do programa de formação de jovens, Metodologia Alfa Jovem.